Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que tenham aproveitado essa semana e partimos agora para uma nova semana de muitos estudos, muito aprendizado. Bom, hoje nós vamos continuar os conteúdos da nossa disciplina de contabilidade e finanças, falando sobre o sistema financeiro brasileiro, o sistema financeiro, o ambiente financeiro onde as empresas atuam. Então, a gente vai entender ali a estrutura do sistema financeiro, a estrutura regulatória do sistema financeiro, o que que influencia as taxas de juros, e entre outros conteúdos, os tipos de investimento, os grupos de investimentos mais comuns que existem e entre outros conteúdos. Então, espero que tenham bastante proveito e vamos lá para mais essa aula. Sistema financeiro brasileiro. Então, o ambiente financeiro brasileiro, ele se destaca ali por uma certa complexidade, e também, infelizmente, por uma certa instabilidade nas políticas financeiras do governo, uma alta inflação. Então, isso influencia diretamente nas decisões que gestores financeiros, gestores de empresas têm que tomar. Então, a, ao avaliar uma decisão de investimento em determinado setor, essas incertezas devem ser colocadas em questão e avaliadas, e isso vai influenciar, por exemplo, a, a taxa de retorno esperada, porque se a inflação for de esperada pelo gestor, esperada pelo mercado, for de 5%, os investimentos vão ter que dar pelo menos esse retorno para cobrir a taxa de inflação. O ideal é que haja um ganho real, que os ganhos, o rendimento obtido com um investimento seja maior do que a inflação, porque senão você não está tendo um ganho real, você está perdendo o poder de compra. Então, a atuação das finanças corporativas se desenvolve dentro de um ambiente financeiro de mercado complexo e cada vez mais influente. Nesse contexto, o administrador deve identificar as melhores oportunidades de aplicação disponível e formar uma equilibrada posição de risco nas diversas decisões financeiras tomadas pela empresa. É fundamental ao administrador, portanto, entender como funcionam os mercados, sua estrutura e os rendimentos dos seus instrumentos financeiros e o comportamento esperados das políticas econômicas. Então, uma visão geral do que é o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é onde ocorre a intermediação financeira. O que é isso? É conectar as pessoas que precisam de recursos, sejam elas pessoas jurídicas, pessoas físicas, as pessoas que precisam de recursos para gerar investimento, com aquelas que têm recursos para deixar guardado. Então, a intermediação financeira é o processo onde quem tem dinheiro que pode poupar e guardar, empresta esse dinheiro para quem precisa investir naquele momento. Quem está com necessidade de recursos, necessidade de caixa, naquele momento. E quem faz essa conexão é o intermediador financeiro, principalmente os bancos comerciais, mas há outros intermediários. O mercado de capitais, bolsa de valores, não deixa de ser um intermediário financeiro. Então, é através das participações de instituições financeiras que se realizam as operações de intermediações financeiras no mercado. A instituição financeira coloca-se entre os agentes econômicos
que possuam a disponibilidade de caixa para aplicações, poupança, e aqueles que necessitam de crédito, ou seja, aqueles que precisam fazer algum investimento e naquele momento não têm os recursos próprios para isso, então eles vão ao mercado, eles vão à instituição financeira e pega esse dinheiro emprestado em troca de uma taxa de juros a ser paga. Então, a intermediação financeira no mercado visa conciliar os interesses dos agentes econômicos superavitários, aqueles que possuem mais recursos e conseguem poupar parte dos recursos, superavitários em aplicar suas poupanças e dos deficitários em tomar recursos emprestados. Então, uma representação gráfica disso seria a seguinte: os agentes superavitários, aquelas pessoas que possuem disponibilidade de recursos para aplicar, entregam esses recursos para instituições financeiras que paga a esses agentes superavitários uma certa remuneração, pagam juros sobre a poupança, juros sobre as aplicações financeiras, CDIs, CRIs, entre outras aplicações, e, por sua vez, essa instituição financeira empresta esse dinheiro aos agentes deficitários, cobrando uma taxa maior do que a que ela pagou para quem colocou o dinheiro ali à disposição. Então, essa diferença entre a taxa que a instituição financeira cobra do agente deficitário, da pessoa que está pegando dinheiro emprestado, da taxa que ela está pagando para os agentes superavitários, aqueles que estão aplicando, que estão poupando, é chamada de spread. A diferença é chamada de spread. É a remuneração principal que o banco tem, além de outras taxas e tudo mais. Então, é por meio dessa intermediação, esse spread que vai remunerar toda a operação e todo o risco que o banco tem. Porque normalmente o banco está lidando com prazos ali de aplicação e empréstimos bem diferentes. O banco capta dinheiro no curto prazo, capta dinheiro nas contas correntes, nas contas poupanças, onde o aplicador pode tirar aquele dinheiro a qualquer momento. Então, o agente superavitário ali, o agente que está com sobra de recursos, pode reaver esses esses recursos a qualquer momento, enquanto os agentes deficitários só vão pagar esses empréstimos durante durante um longo período, vão devolver aos poucos, provavelmente, mas é um empréstimo normalmente de longo prazo. Então, a instituição financeira fica numa situação bem arriscada ali, porque ela está pegando dinheiro de curto prazo e emprestando dinheiro a longo prazo. Então, essa intermediação financeira, ela pode ocorrer de maneira direta, da forma como eu expliquei, onde a instituição capta recursos no mercado, pagando uma remuneração aos investidores, com os recursos levantados, efetua operações de empréstimos, cobrando uma taxa de juros. A diferença entre a taxa de juros cobrada dos tomadores de crédito e a paga aos aplicadores é denominada de spread. O spread deve cobrir todas as despesas e os riscos do negócio realizado. Então, na intermediação direta, o risco está com a instituição financeira. Ela tem a obrigação, de qualquer forma, devolver o dinheiro para quem está aplicando, independentemente se o devedor, para quem ela emprestou, pague ou não esses recursos. Então, o risco ali está com a instituição financeira. E a intermediação financeira indireta
a instituição atua de forma indireta, auxiliando os tomadores e aplicadores na realização dos negócios. A instituição financeira não atua como parte direta na operação, não capta nem aplica diretamente os recursos. Procura agir mais como um fator de auxiliar a aproximação entre as partes, atuando por conta dos agentes. Para a execução desses serviços, é cobrada uma comissão. Então, na intermediação indireta, o agente superavitário vai emprestar o seu dinheiro, vai colocar, investir o seu dinheiro diretamente no agente superavitário, no agente deficitário. Nessa situação, o risco está todo em quem está fazendo a aplicação. Ele que tem que fazer toda a diligência da aplicação que ele está fazendo para saber e estar ciente dos riscos envolvidos. A instituição financeira está ali apenas facilitando esse processo, auxiliando tanto a parte que está querendo aplicar recursos, quanto a parte que precisa dos recursos para fazer os seus investimentos. Um exemplo de intermediação indireta é a própria Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, ela não capta recursos e aplica, ela só facilita, é um ambiente de negócios onde é facilitado esse processo de compra e venda de ações, ou a própria captação inicial, ou os IPOs, que são feitos para a captação inicial desses recursos advindos da emissão de ações no mercado. Então, intermediação direta é essa onde o agente financeiro capta recursos e empresta, e ele toma todo o risco. Na intermediação indireta, ele apenas facilita esse processo. Então, esse sistema, ele é integral, assim, para a economia. A grande parte do desenvolvimento econômico que a gente observou nos últimos anos advém dessa facilitação das tecnologias que foram desenvolvidas para facilitar, conectar as pessoas que têm dinheiro disponível para investir e aquelas que estão precisando de investimento. Então, todas as inovações, projetos, construções de longo prazo que não seriam possíveis se não houvesse esse sistema financeiro, hoje são possíveis. E por conta dessa centralidade desse sistema, ele é altamente regulado. Talvez até regulado um pouco demais. É muito difícil hoje se abrir um banco no Brasil, se trazer um banco aqui para o Brasil, apesar das taxas de juros serem altas. Então, é muito difícil que se abra novos concorrentes, o mercado está muito concentrado na mão de poucas grandes instituições financeiras. Então, essa forte regulação, por mais que a intenção proposta dela seja proteger o mercado financeiro, proteger os agentes, ela acaba causando essa concentração em poucos grandes instituições financeiras. Mas, de qualquer forma, essa é a realidade que nós temos hoje. Então, o Sistema Financeiro Nacional, CFN, é constituído por um conjunto de instituições financeiras públicas e privadas que atuam através de diversos instrumentos financeiros na captação de recursos, distribuição e transferência de valores entre os agentes econômicos. Então, nesse sistema financeiro nacional, nós temos 3 grandes grupos de agentes: os órgãos normativos, que são o Conselho Monetário Nacional. No Conselho Monetário Nacional está ali abaixo dele o Banco Central e
a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central vai regular os bancos e instituições financeiras, e a CVM regula o mercado de capitais, o mercado de ações e outros ativos. Também estão abaixo dos... além do Conselho Monetário Nacional, como órgãos normativos, existe ainda o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho de Previdência Complementar. Então, o Conselho de Seguros Privados vai regular a emissão de seguros, diversos seguros que existem, e a Previdência Complementar cuida dos fundos de pensão, as previdências privadas fechadas. Então, os órgãos normativos são os órgãos que ditam as condições, os princípios, as regras gerais de atuação nos seus respectivas áreas de atuação. Conselho Monetário Nacional na área de intermediação financeira, de emissão de ações, e os outros nas suas respectivas áreas. Então, além dos órgãos normativos, tem as entidades que estão abaixo desses órgãos, que são as entidades supervisoras, que eles vão realmente ter uma atuação mais direta nesses mercados. Elas vão normatizar e supervisionar vão se fazer cumprir, fiscalizar as normas que são emitidas pelos órgãos superiores. E, operando nesses sistemas, estão os operadores, as instituições financeiras, bolsas de valores, que são as empresas que estão sendo reguladas por esses órgãos, reguladas e supervisionadas, fiscalizadas por esses órgãos superiores, órgãos públicos de fiscalização e normatização. Então, vão ser instituições financeiras, bancos, a bolsas de valores, no caso da CVM, e as seguradoras, aí além das previdências privadas. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele é um órgão máximo do sistema financeiro nacional. Ele não desempenha funções executivas. As funções executivas, as ordens, realmente são emitidas pelo Banco Central e pela CVM. E sua missão normativa básica é a de definir as diretrizes de funcionamento do sistema financeiro nacional e formular toda a política de moeda e crédito da economia. Então, o Conselho Monetário Nacional é esse órgão maior que vai cuidar de questões mais amplas, de princípios, de diretrizes, e não de ações realmente de fiscalização, de supervisão mais direta. Então, os objetivos do Conselho Monetário Nacional é estabelecer condições gerais de definir regras para a constituição, funcionamento e fiscalizações das instituições financeiras, voltadas ao bom funcionamento do sistema financeiro, controlar os meios de pagamento. Então, o Conselho Monetário Nacional é quem é responsável por controlar o volume de dinheiro na economia, os meios de pagamento, zelar pela liquidez, avaliar e zelar pela liquidez e a solvência das instituições financeiras. Então, o que é liquidez? É a capacidade de pagamento das instituições financeiras. E coordenar as políticas. O Conselho Monetário Nacional coordena as políticas monetária, cambial e de crédito e da dívida pública interna e externa do país. Então, abaixo de todo esse sistema de regulação, de normatização e regulação, estão as instituições financeiras. E há certos grupos, certas diferentes instituições financeiras.
Então, há os bancos comerciais, que são os bancos que a gente tem mais conhecimento, assim, eles são os mais conhecidos dentro, quando a gente se fala em instituição financeira. Então, o banco são os bancos comerciais ou múltiplos, os mais conhecidos, os maiores. Eu acredito que todos aqui vão saber quais são. Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e acho que Caixa Econômica Federal não entra como, não sei se ela entra como banco múltiplo, ela é um caso à parte ali do mercado financeiro. Mas, basicamente, são quatro ou cinco grandes bancos que detêm 80, aproximadamente 80%, que estou meio que chutando uma porcentagem, mas é muito próximo disso, que detém essa maior parte do mercado financeiro nacional. Os bancos de investimento, eles Bom, voltando aqui nos bancos comerciais. Os bancos comerciais, o que que eles fazem? Eles atendem à demanda de crédito por tomadores de recursos e às expectativas de aplicações de agentes poupadores. Têm a capacidade de interferir nos meios de pagamento da economia pela criação de moeda escritural. Então, os bancos comerciais, bancos múltiplos, eles, por meio da operação deles, eles acabam criando moeda. E essa moeda é chamada de moeda escritural. Por que que isso existe? Porque no mercado financeiro, os bancos, eles precisam reter apenas uma fração das aplicações que eles recebem. Então, ao você colocar R$ 100 no banco, ele pode pegar maior parte desse valor e emprestar para um terceiro. Então, ele vai manter na sua conta bancária, digamos, R$ 100, ele vai emprestar R$ 90 para uma outra pessoa. Mas então, na conta dessa pessoa para quem ele emprestou, tem R$ 90 agora. Mas continua tendo na sua conta R$ 100. Então, nessa operação, ele acabou criando o dinheiro. E isso pode se expandir ainda mais. Então, esses R$ 100 você vai vai aplicar lá na conta corrente do seu banco, ele vai pegar parte desse dinheiro, vai deixar retido, porque são as reservas obrigatórias, as reservas fracionárias, que ele tem que depositar no Banco Central. O restante, o que fica livre para ele, ele empresta para um terceiro. Esse terceiro, se ele não tirar da conta bancária dele, vai ficar na conta corrente. Desse novo dinheiro que foi criado, o banco também vai poder emprestar mais uma fração. Então, dos 90 que ele emprestou e ficou na conta bancária, ele pode emprestar mais 80. E assim por diante. Então, uma aplicação financeira, o banco ele pode multiplicar em várias vezes a quantidade desse dinheiro, e isso é o chamado moeda escritural. Bom, isso são os bancos comerciais ou múltiplos. Os bancos de investimento são aqueles que atuam mais a longo prazo, oferecendo intermediação financeiras a empresas no levantamento de recursos para suprir as suas necessidades de capital fixo e de giro. Operam em maior escala. Então, os bancos de investimento são aqueles que atuam mais com agentes de grande poder aquisitivo e empresas que desejam captar esses recursos. Então, os bancos de investimento vão atuar ali com vários
grupos de investidores e vão facilitar a aplicação desses investidores em empresas. Essa é uma das atuações dos bancos de investimento. Existem também as sociedades de arrendamento mercantil. Essas sociedades, elas realizam a operação de leasing, ou arrendamento mercantil de bens nacionais adquiridos de terceiro pela arrendadora e destinadas ao uso de empresas arrendatárias. Então, o arrendamento é um empréstimo mesmo de um banco, é um aluguel de um bem. Então, as sociedades de arrendamento mercantil são as empresas que atuam nessas operações. Outras instituições financeiras. Existem as sociedades de crédito, financiamento e investimento. São mais conhecidas popularmente como financeiras. Então, a Crefisa, entre outras sociedades que facilitam a compra de bens pelos consumidores. Então, normalmente, quando você vai lá comprar um carro, você vai estar atuando, vai estar comprando esse carro financiado, vai financiar ele de alguma forma. Em grande parte, as concessionárias têm algumas parcerias com algumas financeiras. Às vezes são bancos mesmo, às vezes são financeiras financeiras, às vezes ligadas até a algum outro banco, que facilitam essa concessão de crédito, chamado de crédito direto ao consumidor. Então, as financeiras são financeiras que viabilizam a aquisição de bens duráveis para pessoas físicas, principalmente via crédito de direto ao consumidor. As SCFI desempenham um papel crucial no acesso ao crédito para a população, oferecendo soluções de financiamento para diversos tipos de bens, desde veículos até eletrodomésticos. Então, lojas de eletrodomésticos também podem oferecer condições de pagamento melhores aos seus consumidores através de uma financeira, ou com a parceria, ou até mesmo com a financeira da própria loja. E também existem as associações de poupança e empréstimos. São instituições financeiras focadas no financiamento imobiliário, integrando o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. As associações são essenciais para o desenvolvimento do mercado imobiliário, pois oferecem crédito para a compra e construção de imóveis, incentivando a poupança e o investimento no setor habitacional. Então, essas são instituições financeiras que menos conhecidas, digamos assim, no setor financeiro como um todo. Então, agora a gente vai falar sobre o que são valores mobiliários. Então, valores mobiliários são predominantemente ações, debêntures ou cotas de fundo de investimento. Todavia, existem vários outros tipos de valores mobiliários definidos pela Lei 6.385 de 1976, com alterações feitas pela Lei 10.303 de 2001. Então, valores mobiliários, os valores mobiliários mais conhecidos, são esses citados no slide: ações, debêntures ou cotas de fundos de investimentos. Mas existem outros vários tipos de valores mobiliários. Então, se enquadrando dentro de alguma das regras trazidas por essas leis, e sendo definido, portanto, como um valor imobiliário, esses títulos têm que ser registrados dentro da CVM. Então, nenhuma emissão pública de valores imobiliários poderá ser distribuída no mercado sem prévio registro na CVM. Então, qualquer oferta de títulos tem que ser registrado dentro
da Comissão de Valores Mobiliários. Então, uma empresa não pode simplesmente emitir uma ação e oferecer ao público sem que essa ação esteja devidamente registrada. Se essa ação for negociada em imposto de valores, é uma oferta pública, ela tem que estar sendo registrada dentro da CVM. Então, a distribuição, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários. Então, a negociação, os valores mobiliários são negociados em mercados regulamentados, como a Bolsa de Valores. Então, esses são os valores mobiliários. Mas, além dos valores mobiliários, das ações, debêntures, existem outros títulos, outros ativos financeiros no mercado. As ações são um exemplo de título, uma ação de ativo, um exemplo de ativo financeiro. É um ativo financeiro que a gente vai ver aqui, que é um ativo financeiro de renda variável. Então, os ativos financeiros negociados no mercado podem ser classificados com relação à renda, o prazo e emissão. O ativo é entendido como renda fixa quando todos os rendimentos oferecidos ao seu titular são conhecidos previamente, no momento da aplicação. Então, o ativo de renda fixa é aquele que, no momento que eu apliquei, eu já sei qual que vai ser o retorno que eu vou ter. Esse retorno, ele pode sofrer certas variações, mas ele é pré-definido. Eu já tenho conhecimento de qual que é o valor mínimo que eu vou receber ao final da aplicação. Então, os títulos de renda fixa, eles podem ser títulos de renda fixa pós-fixada, então a parcela de juro é fixa, outra parte é definida por um indexador. Então, o título de renda fixa, um exemplo dele é o IPCA mais 6% ao ano. O que isso quer dizer? Que o título vai render 6% mais o que for o IPCA. Por isso que ele é pós-fixado, porque o IPCA não é conhecido naquele momento. Então, o valor que houver a variação do IPCA, mais 6% vai ser o que eu vou ter de rendimento. A renda fixa pré-fixada, os juros totais são definidos todo no período da operação. Então, eu já sei com antecedência qual que vai ser o meu retorno exatamente. Então, o título de renda fixa pré-fixada vai ser, por exemplo, 12% ao ano. Então, qual que é a melhor título? Depende da sua perspectiva. Se você achar que o IPCA vai ficar abaixo de 6% em determinado ano, o título de renda pré-fixado vai te trazer um rendimento maior. Agora, se você acha que o IPCA vai ultrapassar 6%, o título de renda fixa pós-fixado vai ser mais interessante, vai te trazer um rendimento maior. Então, isso tudo depende das perspectivas, das expectativas do agente, da pessoa que está tomando a decisão, e também ele pode se embasar nas expectativas do mercado. E os títulos de renda variável são os títulos que têm o rendimento definido com base no desempenho da instituição emitente. Então, aqui, a renda variável, por exemplo, são ações. Uma ação de uma empresa é um título de renda variável.
Os fundos de investimento imobiliário também são um exemplo de título de renda variável. Então, o retorno de um título de renda variável, ele pode ser muito maior do que o retorno de um título de renda fixa, mas haverá riscos maiores. Então, o valor de uma ação ele pode reduzir drasticamente em determinado período, como também pode explodir de valor, pode subir drasticamente, mas há um risco. Então, o potencial de retorno é alto, mas o risco também é alto. A relação risco e retorno é mais alta. Então, falando agora mais especificamente sobre o mercado de ações, a ação é um valor mobiliário representativo de uma parcela, fração, de um capital social de uma sociedade. Então, a empresa ela vai emitir ações, ela vai estar convidando, entre aspas, novos acionistas, novos sócios daquela empresa. Então, ao comprar uma ação, você se torna dono de parte daquela empresa. Então, com prazo de emissão indeterminado e negociável no mercado. O proprietário da ação é sócio, acionista da empresa e tem direitos e obrigações com a sociedade dentro do limite de sua participação no capital social. Então, ao se tornar um acionista de uma empresa, você tem diversos direitos ali inclusive direitos de decisão, direito de voto dentro da empresa. É claro, você vai votar de acordo com as regras do título que você adquiriu e também de acordo com a maioria dos votos. Então, quais que são os tipos de ação? Existem ações ordinárias, são ações que têm direito a voto. Então, ações ordinárias são aquelas que dão direito ao possuidor daquela ação de votar nas assembleias da empresa. E existem também as ações preferenciais, que elas não têm direito a votos, mas ela tem alguns benefícios a mais. Elas têm, por exemplo, a preferência na distribuição de dividendos. Então, se não houver liquidez o suficiente para pagar os dividendos, aqueles que têm ações preferenciais vão ter prioridade no recebimento desses dividendos. Às vezes, a, a, o título dá até o direito de um dividendo mínimo ali superior ao dividendo dos demais acionistas, dos possuidores de ações ordinárias. Quais que são os tipos de rendimento ao qual um acionista da empresa tem direito ou tem a possibilidade de ganhar? Os rendimentos podem vir de dividendos, de juros sobre capital próprio, de bonificações ou da valorização. Então, ao comprar uma ação, você pode receber rendimento dessas formas, de alguma dessas formas. Ou você recebe por dividendos, que é a distribuição do lucro da empresa. A empresa decide ali reter os seus lucros para fazer novos investimentos. Isso pode ocasionar uma valorização maior, dependendo dos investimentos que forem feitos. Então, se a empresa não distribuir dividendos, ela pode remunerar os seus acionistas por meio da valorização. Mais para frente, você pode vender essas ações por um valor maior. Também juros sobre capital próprio é uma forma de remuneração que traz benefícios fiscais para a empresa, porque os juros pagos sobre o capital próprio não entram no cálculo do lucro para fins de imposto de renda. Então, lucro tributável, se for emitido
for pago juros sobre o capital próprio, vai ser menor para a empresa. Então, a negociação das ações, ela pode ser feita no mercado à vista, ou seja, eu compro a ação no momento que ela está, no momento que eu pago a ação, ela pode ser feita a termo de opções e futuros de ações. Então, posso fazer operações a prazo no mercado de ações também. Essas operações aqui a prazo são operações importantes para proteção contra riscos, entre outras operações. E aonde que é realizado essas negociações? As negociações de ações é realizado na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores não faz só a negociação de ações, tem outros serviços prestados, mas o principal dele é ser esse ambiente onde compradores e vendedores de ações podem se encontrar, se reunir para fazer esses negócios. Então, as bolsas de valores são entidades com responsabilidades em função de interesse público, que proporcionam um local apropriado para a realização de negócios com títulos e valores mobiliários, derivativos, etc. A principal razão da existência da bolsa de valores é proporcionar liquidez aos títulos, ou seja, que o investidor, ao investir em uma empresa, ele tenha uma chance de sair daquela empresa caso ele precise dos recursos. Então, ao ter essa possibilidade de vender as ações com facilidade, com rapidez, ele está mais inclinado a investir. Isso ocasiona uma confiança maior no mercado e incentiva novos investimentos. Então, por isso que a Bolsa de Valores exerce essa função de interesse público, que ela propicia um maior nível de investimento. Então, a principal Bolsa de Valores no Brasil é a B3. Na verdade, eu acho que ela é a Bolsa de Valores brasileira. A B3, ela também ela nasceu da junção da BMF e da Bovespa, da Bolsa de São Paulo. Então, a junção da BMF e a Bovespa criou a BMF Bovespa SA, que posteriormente virou B3, Brasil Bolsa e Balcão. Então, hoje, a Bolsa Brasileira é chamada de B3. Então, a B3 disponibiliza 4 mercados: à vista, a termo de opções e futuros de ações. Então, as opções de negociação de mercados futuros, de soja, milho, todas essas commodities, além das ações, ela é realizada dentro da B3. E a liquidação no mercado à vista, a entrega dos títulos ocorre no segundo dia útil após o fechamento. Então, pessoal, eu tinha mais uma parte para essa aula preparada, mas eu estou vendo que a gravação aqui já está ficando um pouco longa, então eu vou deixar essa segunda videoaula aqui para uma próxima aula. Então, que eu tinha de conteúdo para vocês era isso. Desejo uma boa semana a todos e bons estudos.